A paz do seu irmão, eu sou o pastor Cristóvão. Vamos dar sequência ao estudo que estamos dando sobre o que é tipologia bíblica. Queridos, nós demoramos para gravar esse vídeo porque estava viajando, mas chegamos recentemente e vamos dar sequência a esse estudo sobre o que é tipologia bíblica. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso canal, seja edificado pela palavra, seja bem-vindo. Quero lhe convidar para você se inscrever-se e compartilhar os outros vídeos que está no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Também, se você compartilhe os outros vídeos e também comente, deixe seus comentários também, para que o nosso ministério possa crescer mais e mais. Hoje o tema será os primeiros passos do crente à entrada do pátio do tabernáculo. Amém? O sexto vídeo da série sobre o que é tipologia bíblica. Os primeiros passos do crente à entrada do pátio do tabernáculo. O texto está inserido em Êxodo, capítulo 30, e o versículo de número 20. E depois vamos ver Levítico, capítulo 6, e o versículo 12 e 13. Êxodo 30, e versículo 20, está escrito assim: quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Levítico capítulo 6 e o versículo de número 12 e o versículo de número 13, está escrito assim na palavra do Senhor: o fogo, pois, sobre o altar arderá, nele não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queridos, este será o sétimo vídeo da série sobre o que é tipologia bíblica. Para chegar a Deus em direção ao Santo dos Santos, o primeiro passo do crente é entrar no pátio do tabernáculo. A partir daí ele inicia a sua jornada de crescimento espiritual, passando pelo lugar santo e penetrando após o lugar santíssimo. Em cada um desses três locais há muito que aprender para a nossa vida espiritual, que seja com os tipos das peças que encontramos, que seja o rito e cerimoniais que se realizava neste local. Veja, queridos, aqui está a introdução deste matéria sobre o que é tipologia bíblica. O pátio é no pátio onde conhecemos o Salvador. Aqui está o primeiro ponto dessa mensagem. É no pátio onde conhecemos o Salvador. Olha, o espaço retangular onde ficava o tabernáculo se achava o átrio, e sua dimensão era de 50 por 100 côvados. O acesso ao tabernáculo se dava através de única entrada que estava permanentemente aberta. Veja, querido, esta entrada é um tipo de Jesus Cristo, o único caminho para a Deus.
Aqui está essa entrada, é um tipo de Cristo, o único caminho para Deus. Ao entrar no átrio do tabernáculo, nos apoderemos da fé. Paulo escreveu a sua carta aos Romanos. A entrada é pela fé. Veja o que aqui diz em Romanos capítulo 5, e o versículo 1 e 2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Olha, querido, no pátio, o crente conhece Jesus Cristo como seu Salvador, pois o átrio era um lugar de decisão. Assim passa a estar em comunhão com Cristo, o que significa ter a sua justificação pela fé. Veja, queridos, que no pátio o crente conhece Jesus Cristo como Salvador. A segunda parte da mensagem, o altar de bronze, o altar do holocausto. Ao entrar no átrio, o primeiro móvel que encontramos é o altar de bronze, ou altar de holocausto. Olha, queridos, a palavra altar, no original, significa um lugar de sacrifícios. Essa palavra altar aparece no Antigo Testamento 374 vezes, como o mesmo significado. Veja, queridos, essa palavra altar no original significa um lugar de sacrifício. Aparece no Antigo Testamento 374 vezes, com o mesmo significado. Os altares, porém, não surgiram com a construção do tabernáculo. A primeira referência bíblica da palavra altar encontra em Gênesis 8 e o versículo de número 20, quando após o dilúvio Noé, todos conhecem de cor, e salteado, quando Noé saiu da arca, ele fez um altar, ele edificou um altar ao Senhor. Entretanto, é muito provável que Abel e Caim também feito a sua oferta. Gênesis 4, versículo 3 e 4. Sobre o altar também achamos o altar da transferência. Olha, essa peça era a maior do tabernáculo e aponta para a cruz de Cristo. Olha, queridos, sobre os altares, também chamado de altar de transferência. Essa peça era a maior peça do tabernáculo e apontava para a cruz de Cristo. Todas as ofertas trazidas a esse altar eram vicária. A palavra vicária significa tomar o lugar de outro, ou servir como substituto. As ofertas tipificavam o sacrifício de Cristo faria ao tomar o nosso lugar na cruz, em consequência de nossos pecados. No altar de bronze, o crente começa a compreender o alto preço que Cristo pagou por nós. Sobre o altar, o pecador encontra julgamento, e o pecador e sua absolvição. Nesse altar era oferecida a oferta queimadas. Estas duas palavras no original formava uma só, que tem significado aquilo que acende. O sacrifício era feito no lugar terrestre, mas a despeito disto, era aceito no céu. Veja, querido, aquele que acende, o sacrifício era feito no lugar terrestre, mas a despeito disso, acendia e era aceito
no céu. Olha, a descrição detalhada desse altar é feito em Êxodo 24 e o versículo 18. Analisaremos alguns detalhes. Veja, querido, a descrição detalhada desse altar é feito em Êxodo 24, versículo 1 a 8. Analisaremos alguns. Olha, o altar era quadrado. O altar era quadrado. Êxodo 27 e 1. Expressa a perfeita igualdade que há em Cristo. Medida 2,5 metros de lado e 1,5 metro e 1,5 metro de altura. Era grande suficiente para queimar de animais. Porte de um cordeiro, de um ovil, era feito de madeira e revestido de bronze. O altar era feito de madeira e revestido de bronze, conforme diz Êxodo 27, versículo 1 e Êxodo 27 e 2. Olha, queridos, nós já falamos disto quando falarmos sobre os materiais utilizados no tabernáculo, que foi o estudo de número 4, que falamos sobre bronze, que tem um significado de julgamento. Nós falamos sobre isso aqui, sobre bronze, quando nós falamos, isso está no estudo 4, depois você assiste lá e vai ver, que nós falamos sobre o bronze. Bronze quer dizer julgamento, que tem um significado de julgamento. O bronze tem um significado de julgamento. Olha, queridos, a madeira usada era madeira de acácia ou centim. Provavelmente era uma pequena árvore que crescia em lugar seco. A despeito de ser muito bonita, era também extremamente resistente. Essa madeira era extremamente resistente. Olha, esta árvore está relacionada com Cristo e a humanidade. Diversos textos bíblicos comparam a humanidade às árvores. Isso você vai ler em Números capítulo 24 e versículo 6, Provérbios capítulo 11, versículo 30 e Salmo versículo 1 e versículo 3. A madeira revestida de bronze representa a humanidade de Cristo. Cristo fazendo nossa semelhança. Madeira tornou sobre si o julgamento de Deus sobre o pecado. Bronze substituindo o Calvário. Veja, o altar possuía chifre ou ponta em cada canto. Aqui está a parte B da parte 2 da mensagem. O altar possuía chifre ou ponta em cada canto. Isso está em Êxodo 27, versículo 2. Na Bíblia, chifre simboliza poder, grandeza. Na Bíblia, chifre simboliza poder ou grandeza. Apocalipse 5, versículo de número 6. Ele se relaciona com o poder universal de Cristo. Mateus 28, versículo 18. Todos conhecem de cor salteado, quando ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. A vítima do sacrifício era atada aos chifres do altar com cordas. Veja, queridos, que a vítima do sacrifício era atada ao chifre com cordas. Salmo 118, versículo 27. As ofertas atadas com corda é levada aos alguros do altar. Significa
significam os sacrifícios mais espirituais de adoração a Deus. Salmo de número 50 e o versículo 14 e 23. Leia aí. Deus amarrou seu filho ao altar e fez isto por amor de nós. O Filho de Deus, atado na cruz pelos cravos, rendeu a Deus o mais perfeito louvor. Existia os utensílios usados para recolher a cinza. Isso está em Êxodo 27 e versículo 3. Aqui está a parte C da parte 2 da mensagem. Existiam os utensílios usados para recolher as cinzas. O altar de bronze era oco, côncavo por dentro, para permitir a ventilação e manter o fogo aceso até a consumação da vítima, enquanto a oferta era queimada, as suas cinzas se acumulavam no interior do altar. Sem sacrifício não haveria cinza. Veja, sem sacrifício não haveria cinza. Ela significava que o sacrifício havia sido consumido totalmente. Totalmente. Quando Jesus exclamou, isso está em João capítulo de número 19 e o versículo 30, que diz, está consumado. Ele estava nos mostrando que ele havia se tornado o nosso substituto. Veja, queridos, quando Jesus exclamou, está consumado, ele estava nos mostrando que ele havia se tornado nosso substituto. Estava apenas cinza, significando que o seu sacrifício completava a obra da redenção. Que coisa linda, queridos. As cinzas representam ainda um ato de humilhação. Gênesis capítulo 18, versículo 27, João 42, versículo 5, 6, Jeremias 6, 26, Cristo humilhou-se por nós. Quando nós lemos no livro de Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 7, e o versículo de número 8, veja que é que diz a palavra, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja que coisa importante, Jesus Cristo, ele se humilhou-se, irmão. O sacerdote, após mudar as suas vestimentas, levava as cinzas para um lugar limpo, fora do arraial. Isso está em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 11. O paralelo da vida de Cristo encontra-se em Hebreus, capítulo 13, versículo 12 e 13, que diz assim, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu próprio. A parte D da parte 2 diz assim, os varais e as argolas para levar o altar. Davam mobilidade àquela peça no tabernáculo, onde quer, veja que aonde quer que o povo andasse, o altar estava presente. Jesus, de maneira alguma, queridos, Jesus disse, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Que coisa linda, queridos. Olha, onde quer que o povo andasse, o altar estava presente. Onde o povo andava, o povo estava, onde quer que o povo estava, o altar estava presente. Jesus disse, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso está em Hebreus capítulo 13, e versículos 5 e 6. Leia para sua meditação. Vamos agora para a parte E
No altar tinha que ter fogo. No altar tinha que ter fogo. A chama inicial que arde sobre o altar procede da nuvem que ficava sobre o Santo dos Santos. A Bíblia registra outras passagens em que o fogo do céu, que o fogo caiu dos céus. Isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 24, e 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Conhecemos muito bem aquela passagem de Elias, quando ele clamou, onde houve aquele duelo entre os Baal, e ele ali pediu que o fogo descesse, e o fogo desceu. Olha, queridos, o fogo inicial que queima sobre o altar veio do céu e foi conservado para jamais se apagar. Veja o que diz em Levítico 6 e 12, 6, 12 e 13, que é a leitura que fizemos. Veja, queridos, que o fogo inicial que queimou sobre o altar veio do céu e foi conservado para jamais se apagará. Mas o sacerdote acenderá. Veja o que é que diz. Veja o que é que diz Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Este fogo era usado também para acender o altar de incenso, as lâmpadas do castiçal de ouro. O fogo que veio do céu tinha que ser mantido aceso durante a peregrinação. Nadab e Abiú, filho de Arão, fizeram uso de outros tipos de fogo e obtiveram duro castigo. Isso está em Levítico capítulo 10, versículo 1 a 3. O fogo estranho era aquele que não provinha do altar. Isso demonstra que não se deve agir contra a vontade de Deus. Veja, queridos, que o fogo estranho era aquele que não provia do altar. Isto demonstra que não devemos agir contra a vontade de Deus. Vamos para a parte 3 dessa mensagem tão tremenda. O que é tipologia bíblica? A pia de bronze. Essa peça estava dentro do tabernáculo. A pia de bronze, ela estava dentro do tabernáculo. Não existe informação sobre as dimensões, peso, formato ou método de transporte para esta peça do tabernáculo, assim como também não conhecemos todos a extraordinária poder purificador da palavra. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 4, veja que é que diz Hebreus capítulo 4 e o versículo de número Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 12, veja que é que diz a palavra. Olha, essa pia representava, queridos, para nós hoje, esta água é a palavra. Desde que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Veja, querido, que coisa linda é esse estudo sobre tipologia bíblica, a extraordinária poder purificador da palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 2, 12 e 13. Esta peça
continha água, na qual, veja, que nessa pia de bronze continha água, na qual o sacerdote teria que se lavar os pés e as mãos, cada vez que ministrava no altar. O sacerdote tinha que lavar, antes de ministrar no altar, antes de ministrar, ele tinha que lavar as mãos e os pés. Cada vez que ministrava, ele tinha que lavar ao altar de bronze. Ela simboliza a palavra de Deus. A água é a única elemento que pode matar a sede e lavar que está sujo. Veja que a palavra de Deus é a única que pode matar a sede e lavar o que está sujo. Qualquer bebida para saciar a sede é necessário ter 90% de água em sua composição. A promessa de Deus derramar água. A promessa de Deus é promessa de Deus derramar água para limpar a sua imundícia. Isso está em Ezequiel capítulo de número 36 e versículo de número 26. É promessa de Deus derramar água pura para limpar pecados de sua imundícia. Veja, queridos, olha, a pia é um tipo de Cristo, que disse: se eu não te lavar, não tens parte de mim. Isso está em João capítulo 13, versículo 8. A pia é um tipo de Cristo, que disse: eu sou, se eu não te lavaste. Isso ele falou para Pedro. Pedro não queria se lavar, mas ele disse: olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso está em João 13, versículo 8, a parte B. Representa o Senhor que vive para nos manter limpo pela sua palavra. A água purificadora da pia representa a palavra de Deus. Veja que a água purificadora da pia representa a palavra de Deus. Aquela água purificadora da pia representa a palavra de Deus, pois é ela que nos purifica. Aleluia. Veja, queridos, que é a palavra que nos purifica. Quando nós lemos João 17, pois a tua palavra é a verdade, santifica na verdade. A palavra do Senhor é que nos santifica, é ela que nos purifica. Quando nós lemos também Salmo 119 e versículo 9, como se purificar o mancebo, observando a sua palavra, segundo a sua palavra. Amém? O uso da pia era exclusivo dos sacerdotes, que só podia servir ao Senhor, pois lavar os pés e as mãos, aos pés e as mãos, cada crente é um sacerdote, conforme diz 1 Pedro 2 e 9. Veja o que é que diz 1 Pedro 2 e 9. É um versículo muito conhecido, mas eu faço questão de ler, que diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdote real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Veja, querido, pois isso deve ter os seus pés. Por isso deve ter seus pés e mãos sempre lavadas e limpos, pois são seus instrumentos de serviço. Devemos estar limpos, nossos pés, nossas mãos, pois é instrumentos de serviço a Deus. Os pés representa, queridos, os pés representam o andar, as mãos, o trabalho. Veja que os pés representam o andar, os pés representam o andar e as mãos, o trabalho. A Igreja de Jesus Cristo é purificada
com a lavagem da água pela palavra. Glória a Deus. Veja que a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, ela é purificada com a lavagem da água pela palavra. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo número 6, a parte B. Vamos concluir agora esta mensagem. Olha, no pátio, o crente aposta-se da fé, e por ela tem acesso. Isso está em Romanos 5, versículo 2. Ele conhece o Cristo, ele conhece a Cristo como seu Salvador. Olha, querido, no pátio, o crente aposta da fé, e por ela tem acesso. Isso está em Romanos 5, versículo 1 e 2. Ele conhece a Cristo como seu Salvador, pois no altar de bronze está o tipo da cruz. O sacrifício foi feito por Jesus, e o sacerdote que ministrou foi o próprio Jesus. Ele era o altar, a oferta, o sacerdote. O seu sacrifício foi perfeito, e através dele alcançamos a redenção. Glória a Deus. Precisamos constantemente nos purificar na pia de bronze, através da água que tipifica a palavra de Deus. Coisa linda, querido. Precisamos constantemente nos purificar na pia de bronze, através da água que tipifica a palavra de Deus. É inadmissível ao crente prestar serviço agradável a Deus sem que seja santificado pela lavagem através da palavra de Deus. Amém, queridos? Veja, é inadmissível ao crente prestar serviço agradável a Deus sem que seu andar seja santificado pela lavagem através da palavra. Isso está em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 15. As suas mãos estejam limpas. Isso está no livro de Salmos, capítulo de número 26 e versículos 6 e 7. Esperamos você no próximo vídeo. Será o sétimo vídeo da série. Olha, o tema será a estrutura do templo, da construção da congregação. A estrutura, o tema do próximo vídeo será a estrutura da tenda da congregação. Será o sétimo vídeo e o tema será a estrutura da tenda da congregação. Espero você nesse próximo vídeo. Queridos,